Olá, olá, salve, salve meu aluno, minha aluna, futuro advogado, futura advogada. Estamos aqui hoje para trabalhar um tema muito importante para o nosso exame de ordem, que é justamente o tema da transmissão das obrigações. Aulinha rápida, 15 minutinhos, mas importantíssimo. A nossa banca ainda não cobrou esse tipo de conteúdo, então é algo que corresponde a uma aposta muito grande que eu estou fazendo para esses nossos próximos exames de ordem. Então vamos lá, vamos trabalhar em cima da transmissão das obrigações que se apresentam no nosso ordenamento jurídico em 3 modalidades. Você vai encontrar 2 modalidades no nosso Código Civil, objetivamente, mas nós temos uma terceira, fruto da construção doutrinária e jurisprudencial e que também pode aparecer na sua prova. Então nós vamos trabalhar isso a partir da cessão de crédito, assunção de dívida e da cessão de contrato ou de posição contratual. Beleza? Pois bem, vamos começar então com a cessão de crédito. Sempre que eu falo em cessão de crédito, em assunção de dívida, em cessão de contrato, o que eu estou a falar? Estou a falar a transmitir uma obrigação de uma pessoa para outra pessoa não envolvida originalmente nessa relação obrigacional. Isso se faz através de negócio jurídico. Então, basicamente, por que isso é possível? Porque toda a obrigação corresponde a uma parte integrante do patrimônio do sujeito. Como o patrimônio ele pode ser objeto de alienação, de transmissão, de modificação jurídicas, então, naturalmente, também as obrigações podem ser objeto de disposição patrimonial. Essa disposição é feita na medida em que não recai sobre um bem específico, mas sobre um direito ou uma obrigação. Ela passa a ser considerada um ato de cessão ou um negócio jurídico cessionário. Beleza? Pois bem, então vamos começar com a cessão de crédito. Acompanhe aqui no nosso material, vamos juntos construir esse conceito. Olha lá, então a cessão de crédito corresponde ao negócio jurídico bilateral pelo qual o credor transfere a outro os seus direitos na relação obrigacional. Veja bem, vamos acompanhar isso com um pouquinho de cuidado. Então, o que ele faz? O credor, ele transfere, isso que vem o ato de cessão, o ato de transferência obrigacional, ele transfere a um outro sujeito, então a outro sujeito, que vai ser o novo credor. Então ele transfere o quê? Se ele é credor, ele transfere só os seus direitos, ou seja, as suas vantagens a serem recebidas nesta relação obrigacional. Agora lembrem-se que é um negócio jurídico de natureza bilateral. O que isso significa? Significa dizer que é um negócio jurídico que traz obrigações para ambas as partes, cedente e cessionário. Então isso tem que ficar bem claro e isso vai ser determinante para que a gente compreenda as regras desta cessão. Vamos lá, então basicamente, olha aqui, todos os créditos em regra podem ser objeto de cessão de crédito, evidentemente que eles podem constar ou não de algum instrumento escrito, de um título, ele pode estar vencido ou por vencer, exceto se a esta cessão se opuser à própria natureza da obrigação. Como assim, Gustavo? Bom, imaginemos que eu esteja diante de uma obrigação de cunho personalíssimo. Pode o credor de uma obrigação de natureza personalíssima, ou seja, que só ele pode receber o seu crédito, pode ele transferir para outro? Não, não pode. Por quê? Porque o negócio jurídico foi feito de modo a que somente aquele credor pudesse ser credor daquela obrigação. Então, aí eu não tenho a possibilidade de
transferência. Quando a própria lei fizer previsão da impossibilidade da cessão, ou ainda quando a convenção com o devedor fizer constar a impossibilidade de cessão. Como assim, Gustavo? Bom, imaginemos que eu faça um contrato com você de compra e venda e faça a previsão da impossibilidade da cessão de direitos provenientes desse contrato. Então aí eu terei uma convenção com o devedor que proíbe a cessão de crédito. Beleza? Pois bem, isso vem estabelecido lá no artigo 286 do Código Civil, 286, e deve ser levado em consideração. Então vai lá, vai cair na tua prova. O crédito dentro de uma relação obrigacional sempre pode ser cedido? Não, é falsa. Por quê? Porque em regra ele pode ser cedido. No entanto, 3 são as exceções. Quando a própria lei fizer previsão da sua proibição de cessão, quando a natureza da obrigação fizer proibição quanto à cessão e quando a convenção com o devedor também proibir a cessão do crédito. Certo? Agora vamos lá, olha só, eu tenho diferentes espécies de cessão de crédito. Essa cessão, independentemente do tipo de cessão de crédito que eu estiver a falar, ela não admite ou não exige forma especial para valer entre as partes, exceto se ela tiver por objeto direitos que têm que ser pactuados por escritura pública. Ou seja, sempre que o objeto da cessão for um direito que, para valer, para que o negócio jurídico sobre aquele objeto tenha que ser pactuado por escritura pública, então também o ato de cessão daquele crédito deverá ser confeccionado por escritura pública. Beleza? Pois bem, para valer perante terceiros, essa cessão de crédito deverá ser feita por escrito público ou escrito particular. Para valer perante terceiros mediante escrito particular, então ela deverá preencher todas as solenidades exigidas para uma procuração por instrumento particular. Ou seja, os mesmos requisitos do contrato de procuração deverá constar do contrato de cessão de crédito. Quais são esses requisitos? Aqueles que estão previstos lá no artigo 654, parágrafo 1º. O que diz o 654, parágrafo 1º? Ele diz assim, que a procuração por instrumento particular, ela deve contar com a qualificação das partes, o objeto do contrato, o objetivo da contratação, a data e o lugar da assinatura desse contrato. Então esses 5 requisitos também deverão constar da cessão de crédito feita por instrumento particular. Por que ela tem que ser feita por escrito? Para valer perante terceiro. Beleza? E não esqueça, sempre que eu estiver a falar de uma cessão de crédito, em que o crédito cedido é estabelecido através de um título de crédito, ou seja, é representado por um título de crédito, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, uma debenture, então neste caso o ato de cessão desse título de crédito chama-se endosso, que pode ser feito em preto ou em branco, conforme normas que você vai estudar com o professor Guilherme Barros em Direito Empresarial. Beleza? Pois bem, gente, agora dando sequência no ato da cessão de crédito. Para a validade desse negócio jurídico, aqui vem o pulo do gato, aqui vem a dica do dia da nossa aula. Qual seja, a cessão de crédito, para que ela tenha eficácia perante o devedor, porque como é que funciona a cessão de crédito? Eu sou credor de você de uma obrigação, ou seja, você tem que me entregar um relógio. Esse relógio você tem que me entregar. Beleza, então eu sou teu credor. Para que eu possa exigir que você, devedor, ao invés de entregar o relógio para mim, credor, você vai entregar o relógio para o professor Guilherme Correia, de processo civil, então você tem que estar cientificado, você tem que ser comunicado de que eu não sou mais o credor, que o credor agora é o professor Guilherme Correia, não é mesmo? Pois bem, então a notificação do devedor
passa a ser de fundamental importância. E é aqui que está o pulo do gato do conteúdo. Por quê? Porque é isso aqui que vai cair na sua prova. Então olha lá, notificação do devedor. Isso aqui bota lá, pulo do gato. Isso aqui é o conteúdo que você precisa saber. O que diz? Na cessão de crédito, ela só terá eficácia, ou seja, ela não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando o devedor for notificado. E por notificado se entende o devedor que por escrito público ou por escrito particular se declarou ciente da cessão realizada. Então é uma prova que tem que ser produzida pelo credor, pelo cedente ou pelo cessionário. Outro detalhe importante nesse aspecto é que o devedor ele ficará desobrigado da relação jurídica se antes de ter conhecimento da cessão ele pagar ao credor primitivo. Mas, evidentemente, se ele pagar ao credor primitivo depois de ser cientificado da cessão, então ele não se desobrigará da relação jurídica, certo? Correlato a isso, na mesma questão, provavelmente venha a aparecer conteúdo acerca da responsabilidade do cedente pela solvência do devedor. Gente, não caiam nessa pegadinha. Olha aqui para mim. Não cai na pegadinha de achar que o cedente é responsável pela solvência do devedor. Então vai lá, cessionário recebeu um crédito de mim, então o professor Guilherme Corrêa recebeu o meu crédito. Qual é o crédito? Aquele de que você vai entregar esse relógio para ele, certo? Beleza. E ele não recebe o relógio. Aí ele chega para mim e diz assim, Gustavo, tu me transferiu um crédito e o devedor é insolvente, você tem que se responsabilizar. Eu digo, não, alto lá, não responsabiliza não. Eu, cedente, sou responsável pela existência do crédito ao tempo da cessão, mas não pela solvência do devedor. Mas toma o seguinte cuidado, é possível, por convenção entre as partes, que o cedente se responsabilize pela solvência do devedor. Então acompanha aqui junto comigo. Então, a responsabilidade imposta pelo cedente diz respeito somente à existência de crédito ao tempo da realização do ato de cessão. Não se refere à solvência do devedor. Por esta, o cedente não responde a menos que seja estipulado nesse sentido em relação ao cessionário. Beleza? Então, marca lá um asterisco, isso aqui é bomba. Gente, tá aqui o que vai cair em relação à cessão de crédito na sua prova. Aí vamos para a assunção de dívida, que é algo que você tem que conhecer também. Basicamente, a assunção de dívida corresponde também a um negócio jurídico, que é chamado também de cessão de débito, pelo qual o devedor transfere a outrem a sua posição na relação jurídica, ou seja, a condição de devedor. Basicamente, isso produz o efeito de exonerar o devedor primitivo, salvo se o assuntor era insolvente e o credor ignorava, isso ao tempo da cessão. Então, se o assuntor era insolvente e o credor desconhecia esta condição, então, nesses casos, a cessão de débito, a assunção de dívida não exonera o credor primitivo. Agora, importante para cair como contraponto da cessão de crédito, o que cai na sua prova? Gente, diferentemente da cessão de crédito, onde basta a ciência do devedor, basta que ele seja notificado para que a cessão de crédito tenha valor, na assunção de dívida é necessária a concordância do credor. Então, o credor tem que concordar com a modificação do devedor. Então, pense na seguinte situação. Você me deve aquele relógio, beleza? Você me deve aquele relógio, eu sou, portanto, o seu credor. E você resolve transferir a sua condição de devedor para o professor Guilherme Corrêa. Gente, não basta me comunicar,
eu tenho que concordar com essa modificação. Por quê? Porque basicamente eu contratei com você porque acredito que você vai cumprir a obrigação. Então, quando você transfere esta condição, você quebra esse vínculo de confiança do credor na solvência do devedor. Então, é por isso que é necessária a concordância do credor. Acompanha lá. Então, requer a anuência expressa do credor, mas qualquer das partes pode assinar prazo para que ele consinta, interpretando o seu silêncio como recusa. Vai lá, ó, como recusa do credor. Beleza? Então, importantíssimo nesse sentido essas disposições. Gente, nós vamos ficar por aqui nessa aula que eu espero tenha ajudado você a notar as diferenças entre a cessão de crédito e a assunção de dívida. Tudo que eu não falei sobre a assunção de dívida é porque aproveita as disposições da cessão de crédito. Beleza? Então, abraço, gente. Bons estudos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Fui.